Pessoal, a gente vai dar início à audiência. Eu sou a Letícia, sou assessora na Secretaria de Planejamento e Eficiência. Antes de falar um pouco sobre o Orçamento Cidadão, de apresentar para vocês o processo, eu vou passar a palavra para o senhor subprefeito, para ele dar boas-vindas a todos e a gente poder começar os trabalhos. Boa noite a todos e a todas. Muito obrigado pela presença de todos que puderam comparecer. Uma pena esse salão não estar cheio, repleto de pessoas, mas faz parte. Quem veio, veio por um propósito. Se as pessoas entendessem a importância desse momento, não era para caber a lotação aqui, a quantidade de gente, né? Mas vamos lá. O Orçamento Cidadão é um programa que já existe há um determinado tempo, mas que foi totalmente ampliado e reformado de 3 anos, nos últimos 3 anos. O prefeito Ricardo Nunes está dando oportunidade da participação popular e cada território indicar 10 milhões no orçamento público para a melhoria do bairro. Então, as propostas... Hoje aqui a gente vai ter explicação pela equipe da secretaria sobre... Ela vai discorrer a essência, os critérios de como concorrer. A votação é um processo muito democrático e que nós, enquanto subprefeitura, a gente não apoia este ou aquela proposta. A gente deixa o debate em aberto mesmo e a eleição bem democrática mesmo, para que todas as propostas tenham condição de ser votada e que vença a melhor proposta. A votação é lá pelo site depois. A Letícia vai estar explicando todas as questões. E, em relação às obras do ano passado, já está acontecendo a maioria das obras que a gente vota aqui para poder executar. Hoje a gente está votando para o orçamento de 2026. E a votação, as obras que estão acontecendo agora, foi a votação que nós tivemos aqui no ano passado. E quem tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre o orçamento, sobre as obras, a equipe da subprefeitura está aqui à disposição também para responder a todos que têm alguma dúvida, tá bom? E que a gente tenha uma excelente audiência pública e os munícipes que tiver algum questionamento também, sinta-se à vontade, que nós estamos aqui para responder. Muito obrigado, boa noite. Bom, como o subprefeito adiantou, a gente vai falar sobre o Orçamento Cidadão. Aqui é a ordem do dia. A primeira etapa da audiência, eu vou falar para vocês um pouco o que é o processo do Orçamento Cidadão. Depois nós temos uma etapa de oficinas, de elaboração de propostas. Eu não sei se vocês já participaram em anos anteriores, mas é um momento que a gente propõe propostas para inserir no orçamento do ano seguinte, tanto de forma coletiva quanto de forma individual. E a terceira e última etapa da audiência é um momento de microfone aberto, onde vocês vão poder apresentar demandas, né, sobre o território, e, de forma geral, também para o orçamento da cidade. E o encerramento, agora, é 5:07, a previsão de término é 9:30. Algumas orientações gerais, a audiência tem disponibilidade de Libras. O evento está sendo gravado, como vocês podem ver, e ele vai ser disponibilizado depois no YouTube, no site da CEPLAN, da Secretaria de Planejamento e Eficiência. E vocês podem acessar o YouTube, vocês colocam CEPLAN, Coplan, e lá vocês vão encontrar não só a audiência de hoje, como as audiências que estão acontecendo nas outras subprefeituras. Algumas orientações gerais. Nós deixamos lá na frente uma lista de inscrição para fala. A ideia é que 20 pessoas possam falar com 3 minutos para cada um. Se a gente ultrapassar o número de inscritos para fala, a gente costuma fazer um sorteio, ou se não, diminuir um pouco o tempo para fala, para que todos possam ser contemplados. Aqui é o código o QR Code do Participe Mais.
no folhetinho que a gente entregou para vocês lá na frente, tem o QR Code do Participe Mais. Através desse QR Code, vocês conseguem colocar propostas direto na plataforma. E também nós colocamos o QR Code para vocês acessarem a plataforma do 156, levando em consideração que tem propostas que podem ser atendidas diretamente pelo portal. E agora vamos falar sobre o Orçamento Cidadão. Bom, o Orçamento Cidadão é um processo participativo para elaboração do projeto de lei orçamentária anual. A gente faz audiências regionalizadas, então, nas 32 subprefeituras, e o Orçamento Cidadão, como o subprefeito adiantou, ele conta com um valor de 320 milhões total, sendo 10 milhões por subprefeitura. E é um espaço de participação e valorização dos conselhos participativos municipais. Ao longo da apresentação, eu vou mostrar para vocês as etapas, né, do processo, e vocês vão entender como o conselho atua em cada etapa. Aqui é um panorama geral do processo. A primeira etapa é a etapa atual, que está acontecendo agora, a etapa de recepção de propostas e de audiências públicas. A segunda etapa é a etapa de priorização de propostas pelos conselhos participativos. Eu vou passar mais rápido agora, mas depois eu entro em cada uma delas. A terceira etapa é a etapa de análise de viabilidade. Depois nós temos interposição de recursos e revisão de recursos. Depois nós temos indicação dos remanescentes pelo Conselho Participativo, audiências públicas devolutivas online e a última etapa, a etapa de monitoramento. Então, tudo aquilo que for considerado viável pelas secretarias, que as secretarias analisarem com base em critérios técnicos, jurídicos e orçamentários, tudo que for considerado viável e for inserido no projeto de lei orçamentária anual, a gente monitora no ano seguinte. Essas datas, elas estão todas disponíveis no site da CEPLAN e também no Participe Mais, que é o QR Code que vocês conseguem acessar o site através desse QR Code que a gente entregou para vocês. Esse é o calendário das audiências. As audiências elas começaram no dia 6 de abril. A gente está fazendo 2 audiências por dia. Então, hoje está tendo audiência aqui no Hermelino Matarazzo e também no Aricanduva, a equipe se dividiu. E a gente vai até o dia 6 de maio na cidade de Tiradentes. É a última audiência. Todas as audiências acontecem por volta das 6h30 e elas todas estão sendo gravadas e vão ser disponibilizadas no YouTube da CEPLAN. Bom, agora eu vou passar etapa por etapa para ficar mais claro para vocês. A primeira etapa é a etapa de audiências públicas e coleta de propostas, que é o que nós estamos fazendo agora. Então, a coleta de propostas, ela acontece tanto de forma presencial nas audiências, então a gente entrega para vocês os formulários, para vocês discutirem e apresentarem demandas do território, como de forma virtual, através da plataforma do Participe Mais. A coleta de propostas de forma virtual na plataforma, ela vai até o dia 15 de maio. Então, a gente tem um tempinho a mais aí para coletar propostas. Então, quem não conseguir colocar todas hoje, consegue colocar depois no site. A próxima etapa é a etapa de priorização e escolha de propostas pelos conselhos participativos municipais. Eu não sei se tem conselheiro aqui presente hoje, mas se depois tem. Então, se puder depois se apresentar para todo mundo saber, mas é muito importante a atuação do Conselho Participativo nessa etapa. Então, entre os dias 25 de maio e 19 de junho, os CPMs devem definir as 15 propostas que serão analisadas pelos órgãos municipais, colocando-as em ordem de prioridade, que será observada nas etapas subsequentes do processo. Então, vamos supor que Hermelino recebe 300 propostas. A gente sabe que as secretarias não têm condições de analisar 300 propostas. Então, ela passa por um filtro dos conselhos participativos. Os conselhos, eles priorizam 15 propostas e apenas 15 propostas serão encaminhadas para os órgãos analisarem, com essa ordem de prioridade, né? Aí nós colocamos uma orientação aos conselheiros. Façam reuniões abertas e divulgadas à população para priorização e escolha de propostas. Então, é muito importante que nessa etapa de priorização e de ordenamento, né, das propostas, que a população esteja envolvida nas reuniões e em todo esse processo. Atenção, a priorização será feita pelos coordenadores dos conselhos diretamente na plataforma do Participe Mais. Então, a gente vai liberar o acesso para o coordenador do conselho para ele poder fazer a priorização e esse ordenamento, né, das propostas diretamente na plataforma. E eu não sei se todo mundo sabe, mas a gente coloca aqui o que é o Conselho Participativo, né? Então,
O Conselho Participativo Municipal ele é um órgão autônomo da sociedade civil. Ele é reconhecido pelo governo municipal e funciona como uma instância de representação da população em cada uma das 32 subprefeituras da cidade. Então, cada sub tem um Conselho Participativo Municipal. E o CPM ele possui como objetivo exercer o controle social, fiscalizar as ações e gastos públicos e apresentar as demandas e prioridades da comunidade local. Através desse QR Code, vocês conseguem acessar e visualizar a composição dos conselhos participativos, não só daqui da subprefeitura de Ermelino, né, como de outras subs também. Eu não sei se todo mundo conseguiu tirar fotos, mas depois eu posso voltar. É conselhoparticipativomunicipal.prefeitura.sp.gov.br. A etapa seguinte, após a priorização do conselho, que o conselho vai priorizar 15 propostas, colocar em ordem de prioridade, e a gente vai encaminhar essas propostas que forem priorizadas para as secretarias municipais analisarem. E a etapa de análise de viabilidade. Então, as secretarias elas vão analisar, secretarias ou subprefeituras, com base em critérios técnicos, jurídicos e orçamentários. O critério orçamentário ele vai pressupor a indicação de um valor ou de custo estimado para as propostas eleitas. As propostas viáveis que respeitem o limite orçamentário de 10 milhões. Então, se a secretaria analisar a proposta custar 10 milhões ou menos, ela vai ser considerada, e for considerada viável, ela vai se tornar um compromisso, não mais uma proposta, é um compromisso da secretaria que irá fazer essa proposta, executar no ano seguinte, no orçamento de 2027. Se a proposta passar de 10 milhões e a secretaria falar que tem recurso para executar, recurso próprio, e não usar do orçamento cidadão, é possível também. Então, tem proposta que é considerada viável e que não utiliza o recurso do orçamento cidadão, mas sim um recurso próprio da secretaria. O que acontece com as propostas que não forem priorizadas pelos CPMs? Então, eu tinha dado um exemplo, né, da sub receber 300, do Ermelino receber 300 propostas, o conselho priorizar 15. O que acontece com todas as outras? Todas as outras a gente encaminha para os órgãos para eles terem ciência das demandas do território. E se eles acharem que é viável ou não, eles podem incorporar essas demandas no planejamento da secretaria. Então, tudo aquilo que vocês registrarem, tanto no Participe Mais como aqui em audiência, a gente vai encaminhar para os órgãos analisarem. Aqui é a etapa de interposição de recursos, de revisão de recursos. Então, entre os dias 1º e 11 de agosto, poderão ser encaminhados recursos sobre as análises de viabilidade realizadas pelos órgãos municipais, buscando a melhor adequação entre a análise de viabilidade e a proposta recebida. E os recursos recebidos serão analisados pelos órgãos responsáveis, buscando garantir que o compromisso esteja de acordo com a proposta enviada pela população. Então, se você coloca uma proposta, a proposta é priorizada pelo CPM, o órgão retorna com a análise de viabilidade inviável e você não concorda com a análise que foi realizada, é possível entrar com recurso para questionar a análise que foi feita. O recurso ele pode ser apresentado por qualquer conselheiro titular do CPM, não só coordenador, diretamente também na plataforma do Participe Mais, e a gente libera o acesso para vocês ao longo do processo. Aqui são as últimas etapas do processo. No final do ano, agora em novembro, a gente vai fazer as audiências públicas devolutivas. As audiências elas acontecem de forma online, porque a gente convida os representantes de outros órgãos, aqueles que fizeram a análise de viabilidade, para participar das audiências online. E lá eles relatam, eles descrevem o porquê determinada proposta foi considerada viável ou não. Então, é uma devolutiva de fato. E a última etapa é a etapa de monitoramento. Como eu falei para vocês antes, o monitoramento todas as propostas que forem consideradas viáveis, né, todos os compromissos que forem inseridos no orçamento do ano seguinte, a gente monitora a execução. E o monitoramento ele fica disponível na plataforma da CEPLAN e do Participe Mais. Então, lá, hoje, vocês conseguem acompanhar as propostas que estão sendo executadas nesse ano e do ano seguinte. Então, o que já foi concluído, o que não foi iniciado, o que está em fase de licitação, todas essas informações estão disponíveis no Participe Mais. A gente tem um painel. Se vocês tiverem dúvida também para acessar, a gente pode mostrar para vocês no momento da oficina, onde vocês encontram o monitoramento dessas propostas do ano passado e desse ano.
Aqui agora uns dados orçamentários, fechando o processo, né, do Orçamento Cidadão. A gente colocou alguns dados sobre a Lei Orçamentária Anual desse ano, de 26. Então, para 2026, o orçamento da cidade de São Paulo é de mais de 137 bilhões de reais. Para a região leste do município, tem um orçamento de mais de 28 bilhões. O orçamento nessa subprefeitura está em torno de 1,6 bilhões. E aí, esse orçamento nessa sub está falando sobre orçamento destinado de educação, de saúde, de várias pastas diferentes. E o orçamento da sub, do órgão subprefeitura, é de 56 milhões, por volta de 56 milhões. Essas informações elas estão disponíveis no site da CEPLAN. Então, quem quiser depois acessar, a gente pode passar o site, né? Mas está aqui, é orçamento, sem o cedilha, .sf.prefeitura.sp.gov, /orçamento/LOA. E aqui é o valor destinado em cada área temática para o território da subprefeitura do Ermelino. Então, saúde, como vocês podem ver, tem 561 milhões previstos para serem destinados aqui na subprefeitura, educação, 403 milhões, urbanismo, 263 milhões, transporte, 227 milhões. Essas são as maiores funções que estão previstas para ser destinadas aqui. Aqui é o compromisso do Orçamento Cidadão, que foi eleito o ano passado para ser executado nesse ano. Então, lembra que eu falei dos 10 milhões por subprefeitura? Essa proposta ela consumiu quase o recurso inteiro, né? Então, a proposta é realizar reformas e revitalizações nos córregos e nas praças do Verde. E vocês podem encontrar mais informações sobre o andamento dessa proposta no site do Participe Mais, então vocês conseguem ver mais informações sobre ela. Aqui a gente só colocou só o valor e o órgão responsável para executar, que é a SUB. Aqui é o Orçamento Cidadão, aqui é os ODS, eu não sei se todo mundo conhece, mas os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável são um conjunto de compromissos que devem ser cumpridos por diversos países e cidades até 2030. E em São Paulo, esses compromissos estão reunidos na Agenda Municipal 2030. E o Orçamento Cidadão, tanto agora, quando a gente for entregar para vocês o formulário, quanto no Participe Mais, vocês vão poder indicar até 3 objetivos de desenvolvimento sustentável que a sua proposta faz referência. Então, é que eu não consigo enxergar muito bem, mas tem vários temas e vocês vão poder indicá-los, tanto na plataforma quanto na folha. Esse é o caderno do Orçamento Cidadão. É uma publicação nossa que a gente faz anualmente. E a ideia, a gente sabe que o orçamento é um tema muito técnico, chato. E aí o caderno do Orçamento Cidadão, ele busca falar do orçamento de uma forma mais simples, de uma linguagem mais amigável. E ele está disponível também no nosso site, no site da CEPLAN. A gente colocou o QR Code dele aqui. E a edição de 2026 já está disponível no site. Então, quem tiver curiosidade, quiser acessar, entender melhor sobre a Lei Orçamentária de 2026 na cidade, a gente sugere que acesse o caderno material. E esse é o plano de ação das subprefeituras. Eu não sei se alguém aqui participou das audiências do ano passado, mas no ano passado a gente discutiu não só o Orçamento Cidadão, mas também o Programa de Metas e o PPA. E também teve a participação do pessoal do SMU, que é a Secretaria de Urbanismo e Licenciamento, que estava discutindo o plano de ação das subprefeituras. A gente trouxe o material que já foi publicado, então é um resultado das conversas do ano passado, e foi publicado agora em janeiro. E o plano de ação ele apresenta informações mapeadas para cada subprefeitura sobre o plano diretor, plano regional da subprefeitura, programa de metas, orçamento cidadão e propostas da população. E o plano de ação ele está disponível nesse site, vocês podem acessar através do QR Code. E se tiverem alguma dúvida sobre o plano de ação, é só mandar um e-mail para planurb@prefeitura.sp.gov.br. Agora eu vou passar para a etapa de elaboração de propostas. A ideia é a gente se dividir em grupos. Então, a gente colocou
a gente sugeriu um número de pessoas por grupo. A gente colocou cada grupo poderá ter até 8 pessoas, mas pode ser menos, pode ser mais, como vocês preferirem. E a ideia é separar grupos por temas. Então, quem quer falar sobre habitação, quem quer falar sobre cultura, quem quer falar sobre educação. Mas se quiser falar sobre mais de um tema também está tudo bem, está tudo certo. Então, ao final, cada grupo deverá elaborar propostas que serão inseridas no Participe Mais. E as propostas devem ser registradas nas fichas de propostas coletivas que a gente vai entregar para vocês. A gente tem, além de fichas coletivas, a gente tem fichas individuais. Mas como é possível colocar propostas no Participe Mais, a gente sugere que vocês aproveitem esse momento em grupo e coloquem apenas propostas coletivas e deixem para colocar demandas individuais depois direto na plataforma. Algumas orientações. Pensando na etapa de análise de habilidade depois dos órgãos, a gente pede que vocês façam propostas objetivas e que o objeto da proposta seja de fácil identificação. A proposta deve ser delimitada, evite propostas amplas e que envolvam temas diferentes. Então, se quiser falar sobre educação, saúde, esporte e lazer, a gente sugere que façam mais de uma proposta. Então, uma proposta para a educação, uma proposta para a saúde, para que a gente possa encaminhar para a secretaria de uma forma separada. Se vocês souberem, claro, especifique onde a proposta deve acontecer e por que ela é importante. Isso ajudará as secretarias municipais na etapa de análise de habilidade. Para essa etapa, a gente colocou 50 minutos. Mas aí é como vocês preferirem, né? Agora é 7h10, está previsto para terminar às 8h. Agora, se vocês quiserem terminar um pouquinho antes e deixar mais tempo para o microfone aberto, aí a gente vai conversando e vai vendo também durante a oficina. Aqui são as áreas temáticas. Deu algum erro nos bonequinhos, mas a gente colocou assistência social, direitos humanos e cidadania, educação, esporte e lazer, habitação, cultura, saúde, saneamento, segurança alimentar, meio ambiente, segurança urbana, transporte e mobilidade, zeladoria urbana e outros, né? A gente vai passar para vocês os formulários para vocês preencherem. E é isso. Alguém tem alguma dúvida sobre o processo, sobre a apresentação? A gente pode começar essa segunda etapa? Pode? Tá bom. Então, a gente vai passando as canetas, as pranchetas com os formulários e a gente vai conversando, tá?
Oi, pessoal. Oi, gente. Vamos voltando? A gente vai... Gente, por favor. A gente vai começar a chamar os inscritos para fala, tá? O primeiro inscrito é o Senhor Jesus. Já. Pessoal, quem não entregou ainda os formulários, pode deixar lá na frente, tá? Se ele quiser ficar fazendo aqui. E agora você vai virar de frente agora. Ó, o microfone está aqui. Tá. Boa noite a todos. Eu venho reforçar, sei que não é o momento, porque tudo que é para a saúde é prioridade. Então, infelizmente, a verba é bem pouca. Então, nosso projeto, que eu venho debatendo há muitos anos, seria o HD de Ermelino, que até o Alex sabe que o Dr. Milton, né, tem uma proposta de uma emenda parlamentar para esse equipamento. Mas até agora não foi concluído, então eu estou cobrando dele esse equipamento. Tá bom? Boa noite a todos. Eu vou chamar o próximo inscrito e já vou falar o seguinte para ficar preparado já para vir. O próximo é o senhor Ricardo Pivato e depois é o senhor Olavo Soares. Ricardo, se puder ficar nessa marcação aqui. Tudo bem? Boa noite a todos, tudo bem? Eu vim falar um pouquinho sobre a questão de um pouco mais de investimentos, né? Um orçamento até inclusive, para a questão da cultura, no que diz respeito a fomentar os artistas locais, né? Em todas as esferas, tanto dança, artes plásticas, teatro, música, né? Para que a gente consiga ter uma identificação maior com os artistas que atuam aqui no nosso território, né? Existem muitos e uma variedade muito grande de culturas, né, que são aqui produzidas, né? Uma produção artística muito forte. Só que para isso é necessário que a gente consiga ter um pouco mais, alguns projetos em relação a isso, para que a gente consiga, de uma certa maneira, ter um polo cultural onde a geração, né, a criação, esse processo artístico possa ser reconhecido como uma coisa de Ermelino, né? A segunda coisa, no que se diz respeito à questão ambiental, enfim, também relacionada à questão de cultura e entretenimento, existem hoje em dia muitos lugares na Ponte Rasa, em Ermelino, onde existe uma produção de resíduo de vidro, né, considerável, que são aquelas garrafinhas long neck, né, que elas são descartadas, mas elas são recicláveis. Então, também, a minha ideia é um projeto também para ampliar a instalação daqueles pontos de entrega voluntária para esse tipo de resíduo, de vidro, né, vasilhame de vidro, garrafa, principalmente. E também uma ampliação no que se diz respeito à identificação de, vamos dizer assim, veículos em estado de abandono. É um problema, uma questão que acaba gerando vamos dizer assim, uma certa questão ambiental, um certo problema ambiental. Por quê? Porque onde esses carros estão parados, e veja bem, é um espaço público que acaba sendo tomado por particular, porque acaba virando uma garagem, né? Então, aquele espaço ali onde as pessoas poderiam usufruir de alguma maneira, né, já que é público, não podem mais porque existe um carro em estado de abandono, né? Então, ampliar um projeto de ampliação para identificar esses carros, esses automóveis, né? Eles também acabam produzindo problemas de segurança pública, porque eles viram esconderijo. Muitas vezes não se sabe se tem gente, pessoas dentro desses carros e o que eles estão fazendo dentro desses carros, entendeu? E isso aí também dificulta muito o trabalho de varrição pública, porque onde esses carros estão parados, né?
Veja bem, a varrição não consegue executar o serviço de maneira satisfatória. Fica sujeira embaixo do carro, fica sujeira no meio-fio, né? Então, a minha ideia é essa, tanto na questão da cultura como na questão do meio ambiente. Obrigado. Gostaria de agradecer. Obrigado. Agora o senhor Olavo e depois Pascoal Leal. Boa noite a todos. Meu nome é Olavo, sou morador aqui de Ermelim do Matarazzo. Tenho um corpo biológico de 81 anos. Faço trabalho voluntário voltado para a população idosa há mais de 10 anos. O meu questionamento é, no passado, nós tivemos aprovado aqui para essa entidade uma biblioteca aqui na Ponte Rasa. Então, ela foi aprovada, tinha um valor de 3 milhões de reais, e, finalmente, a cultura nos devolveu dizendo que ela era inviável. Foi feito o questionamento. A cultura respondeu dizendo que ela não consta do plano de metas dela. Bem, eu já coloquei os problemas para a senhorita aqui, vamos aguardar. Então, a nossa colocação, nós queremos uma biblioteca na Ponte Rasa, porque a biblioteca que existe em Ermelim do Matarazzo, ela não atende a população idosa, ela não tem espaço. Hoje, os jovens que frequentam lá, eles sentam no chão para contar as histórias, ouvir as histórias. E o idoso, onde fica? Então, o idoso não frequenta essa biblioteca. Então, essa é a minha colocação. Obrigado. Agora o senhor Pascoal Leal e depois, acho que é Márcio, do Jardim Popular. Marcão, Jardim Popular. Muito boa noite a todos aqui presentes. Quero aqui, no nome do prefeito Alex Ferreira, parabenizar o seu trabalho por Ermelim do Matarazzo. Eu, morador há 44 anos no bairro de Ermelim do Matarazzo, quero dizer que precisamos de pessoas sérias para que possa cuidar de pessoas, né? E parabenizar aqui todos que aqui muitos me conhecem. Eu sou Pascoal Leal, para quem me conhece, para quem não conhece, Pascoal Leal. Quero aqui agradecer a presença de todos os presentes, Eliette, coordenador de saúde, Yasmin e toda a equipe do prefeito, aqui Alex Ferreira, a nossa amiga, a Albertina, com seu esposo, o Jesus, Francisco aqui, que muitos é lutador pela saúde, a Selma aqui ao lado, governo local, nosso engenheiro aqui, todos, Sandro, o nosso amigo aqui, o Gilmar, um pessoal que batalha por Ermelim Matarazzo, Paola Noca, nosso amigo há muitos anos, a família, eu conheço há muitos anos, todos da família, e quero dizer que a cada momento precisamos participar para que o melhor aconteça na vida do próximo. Alex Ferreira, você está de parabéns, porque eu só recebo elogio de seu e da sua equipe. Não aqui porque toda a sua presença, mas eu conheço o bairro de Ermelim Matarazzo, sei como funciona. Quero parabenizar você pela organização também com a equipe, a Isa e Vanessa, da festa 1º de maio, que nós vem retomando com a sua capacidade e respeito, pelo 3º ano, voltando à festa, à tradição, que é direito de todos, porque o Dia do Trabalhador é um dia que precisa ser comemorado no Brasil e no mundo. Então, quero dizer que o 1º de maio de Ermelim Matarazzo foi muitas tradições, bacana, maravilhosa, mas quero também dizer que nada que não possa melhorar. Então, agora é o 3º ano que estamos retomando junto ao prefeito Alex Ferreira para o melhor acontecer. Quero dizer também que no dia 9, 10, 11 e 12 estivemos ali em Brasília pelo direito de candidatura, né? Aquela verba que vem para os partidos e não é repassada por desrespeito os candidatos que saem dando a cara à democracia por uma cidadania mais justa, por uma cidade melhor, por um estado melhor, por um país melhor. Então, nós estivemos lá enfrentando os ministérios de Brasília, nós fomos uma equipe de 50 pessoas, de 10 a 15 advogados, na nossa equipe, ali, nos ministérios, que a gente
creio que todos sabem quais os ministérios que a gente busca os recursos lá. Tivemos no Palácio da Alvorada, tivemos na CNJ, no PGR, CNJ e outros ministérios, no STF, e lá nós levamos a nossa reivindicação tratando de respeito à verba pública que vem para candidato, né? Que o candidato sai, candidato não é para mostrar volume, não é para mostrar status, sai dando a cara à democracia pelo um país melhor. E para um país melhor, cada um de nós, cidadão e cidadã, precisa participar, precisa fazer o que é de direito do próximo, porque se você pensa que o direito do próximo está jogado, não está. Está na frente dos nossos olhos, precisamos só reivindicar. Quero aqui agradecer a presença de todos e que Deus abençoe grandemente, desejando sucesso e saúde a todos. Agora é o Marcão, de Jardim Popular, e depois é a senhora Maria Isabel. Boa noite a todos, a todas. O meu nome é Marcos Antônio de Freitas, mais conhecido como Marcão do Jardim Popular. Tá? Sou presidente da Sociedade Amigo do Jardim Popular, né? E o meu trabalho é saúde, educação e transporte. Primeiro a minha reivindicação. Antes de começar a minha reivindicação, eu quero agradecer a presença de todos os funcionários do Hermínio Matarazzo Ponte Rasa, através do nosso subprefeito Alex. Ontem foi comemorado a festa do Jardim Popular, centenário 100 anos, entendeu? Foi legal, maravilhoso, entendeu? E tivemos também a presença lá do nosso vereador, o doutor Alex. Qual foi a nossa proposta? A nossa proposta, em primeiro lugar, nós estamos com uma luta lá há 45 anos, por uma sede própria da UBS do Jardim Popular. É uma luta muito antiga. Já passaram várias gestões da saúde. E sempre é o seguinte, a comunidade sempre vai cobrar nas coordenadorias da leste e local. E sempre vem aquela palavra, não, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo. Hoje mesmo eu estou fazendo uma proposta, eu estava conversando com a Eliette, Eliette, a UBS ama do Jardim Popular, nós queremos fazer, o UBS ama a URSS 24 horas. Eu não sei o que é, a construção está como UBS. Lógico que está como UBS. Nós fizemos 100 anos e nós nunca tivemos que a nossa sede própria. Agora é o seguinte, para a coordenadoria, que não faz uma reunião como nossa, chama a comunidade, vamos fazer essa... Pessoal, vamos nós fazer em 6 meses a nossa plenária com a comunidade? Eles não fazem, nunca fizeram. Então é o seguinte, para mim, para dar palpite, você não pode, para pôr a palavra na minha boca, eu não venho aqui. Então acontece o seguinte, a UBS do Jardim Popular é uma luta da comunidade, do Conselho Participativo, entendeu? E é o seguinte, a previsão dela está para inaugurar agora em agosto, entendeu? Então, uma luta, se a gente não tiver o parlamentar, entendeu? A gente não consegue nada. Então, através da parlamentar, os nossos gestores locais, a subprefeitura de Hermínio Matarazzo, nós não conseguimos nada. Entendeu? Mas não adianta funcionário vir hoje aqui, um monte de funcionário, literalmente, eu vou fazer aqui. Ser cônsul não funciona. Não funciona, meu prefeito. Entendeu? Não funciona. Chega lá, fica uma coisa não quer, faz outra não quer. Hoje você está com um funcionário ali, de repente, cadê o funcionário? Foi embora. O que foi que aconteceu? Não sei. Então, gente, está na hora de nós acordar. Que não adianta vir os funcionários da saúde que não funcionam, eu falo na frente deles, não funciona. Funciona lá para eles técnico. Vamos fazer isso, aquilo todo. O Hospital de Hermínio Matarazzo está funcionando, está fazendo as obras, roupas, aquilo. É uma luta da comunidade. Porque funcionário, eles não podem optar em nada. Entendeu? Então é o seguinte, a UBS do Jardim Popular está aqui, ó. Implantação da nova UBS do Jardim Popular. Na Avenida Jaime Torres 600, UBS ama URSS. O que é URSS? É uma unidade referente ao idoso. O que nós queremos lá não é ter um hospital URSS. Pelo menos ter um médico ou 2 médicos, entendeu? Outra, por que 24 horas? O local mais próximo para nós ir lá, no hospital, alguma coisa, é 3 quilômetros. Nós estamos no Jardim Popular. O Jardim Popular é o seguinte,
até a UPA de Hermínio Matarazzo e o Hospital de Hermínio Matarazzo é 3 quilômetros. Outra, a UPA de Hermínio Matarazzo e o hospital tá maravilha, sabe por quê? Existem os conselheiros aqui. Eles correm lá, né? 24 horas, tudo. Então funciona. Se a gente ficar dependendo do poder público, do prefeito, e não pode, então nós pagamos os nossos impostos e nós temos a nossa... Vamos lá e cobramos, entendeu? E outra coisa, a UBS do Jardim Popular, a sede nova, estamos pedindo que o estacionamento, o secretário Zé Marcos já foi lá com nós, entendeu? E estamos tentando fazer uma reunião agora com ele, agora em maio, né, o Alex? Bem provável agora em maio. Nós estamos convidando, não vou falar convocando, que é a palavra chata. Nós estamos conversando, parceria, bem provável o prefeito, o Ricardo Nunes vai, e o secretário. Quando o pessoal da saúde fala que vai vir o prefeito e o secretário, parece mais de 100. Agora é o seguinte, eu só faço uma pergunta. Todo esse pessoal lá vai ver? Cadê a área dele lá? Fica tudo abandonado. Só para falar, eu estou aqui, prefeito. Você me desculpa, eu estou nervoso, estou indignado, entendeu? Nós não podemos engolir sapo. Não podemos engolir sapo, tá? E outra coisa importante, rapidinho, agora tudo um atrás do outro, tá? Outra coisa, então nós estamos pedindo o estacionamento, o secretário Zé Marcos já foi lá com nós, não foi? Já aprovou o estacionamento, viu, dona? Aqui não pode que é praça? Não. A UBS do Jardim Popular só conseguimos aquele espaço lá, porque é o seguinte, o campo do Jardim Popular até a creche lá embaixo, nós temos que 18 mil metros quadrados, entendeu? Há 15 anos atrás, 20 anos correndo atrás, o que aconteceu? Pela lei, no bairro que você tem uma área que é necessário para a comunidade que não tem espaço, pode usar sim a praça pública. Agora, a praça pública não é só para noia, a praça pública não é só para fazer moradia, aí a turma invade e pode. Entende? Então é isso daí. E o seguinte, a educação. Nós temos que o Osto Vita, né, na Rua Conceição do Beijaúba 80, no fundo dela, antigamente, nós tínhamos a EMEI Ana Maria Tercioli. O que aconteceu? Esse espaço, nós conseguimos o quê? Transferir essa escola, fazer um prédio na Amador da Veiga, em 2013, está lá, e lá está parado. Então, nós estamos pedindo o quê? A Casa de Cultura lá. Casa de Cultura, tem um espaço para a Casa de Cultura. Tá? E hoje, onde tem a UBS do Jardim Popular, que funciona hoje, na Ilha de Castilho, nós estamos pedindo o quê? Implantação de um CAPS, 1, 2. Pessoal, Ponte Rasa nós somos abandonados, sem pai, sem mãe, com órgãos públicos, não temos público. Menino Matarazzo tem tudo. Tem CAPS 1, 2, 10, 20, tem tudo, né, menino? Mas se vocês for para Ponte Rasa, não temos nada. E também estamos pedindo o quê? O que é que nós estamos pedindo? No esporte, CDC Elton Senna, parabenizo os conselheiros participativos, entendeu? Com o orçamento desse aí, arrumamos todo o nosso campo, entendeu? E o que é que nós estamos pedindo? Nós estamos pedindo o quê? A nossa arquibancada. E o seguinte, e também nós estamos pedindo o seguinte, o que nós estamos pedindo é o seguinte, a prefeitura do município de São Paulo é a quinta que tem mais verba no país. É uma vergonha nós usar um equipamento público, paga caro, e nós não temos uma sede da subprefeitura de Hermínio Matarazzo. E nós estamos sempre brigando, não é, Noca? Todos nós estamos brigando. Cadê a sede? Cadê a sede? Não sai, entendeu? Então é isso que nós estamos pedindo. Nós estamos pedindo, entendeu? Que constrói, entendeu? A nossa subprefeitura. E finalizando, e também eu estou pedindo um céu, Hermínio Matarazzo, um céu na Ponte Rasa, aonde que é para céu, não é para o Jardim Popular. Se você vem aqui na Vila União, Burgo, aqui lá tem muita comunidade carente, pessoal. Aqui atrás mesmo, aqui atrás é nossa. Essa área aqui é nossa. Ou se vocês forem aqui atrás, temos o quê? Muitas comunidades. Então é o seguinte, distrito da Ponte Rasa, viu, o meu prefeito? Está abandonado. Prefeito, por favor. Então, vê todas as coisas para mim. Não é culpa do gestor, não. A subprefeitura de Hermínio Matarazzo sempre foi atuante e nessa gestão está 10. Está 10. Outra, hoje nós temos o nosso parlamentar,
o doutor Milton Ferreira, entendeu? É uma pessoa que gosta da comunidade, é participativo, e a equipe dele também não é puxando saco não, entendeu? A equipe dele está maravilhosa, os funcionários da subprefeitura estão atendendo bem. Então, muito obrigado pela atenção, meu anjinho. Tchau, meu prefeito! Agora a senhora Maria Isabel e depois a senhora Aline Lima. Boa noite, gente. Vou falar aqui em nome dos meus colegas ali da saúde, mas eu sou Maria Isabel, assistente social, trabalhadora e moradora do território. Nós tiramos 4 propostas, tá? Então, 3 da pasta da assistência social e uma de direitos humanos. Uma delas, a primeira delas é a ampliação de CCAs no território de Ermelino, Matarazzo e Ponte Rasa, né? Então, hoje os CCAs são operados pela política de assistência social. São 5 CCAs, né? Para a quantidade de crianças absurdamente pequena a oferta de vagas. Então, a ideia é considerar a necessidade do contraturno escolar e que essas crianças tenham um espaço de proteção e de segurança, né? Pensando que os principais territórios aí mais vulneráveis, as crianças ficam numa situação de exposição, né, de risco, de violência, de evasão escolar. Então, para que essas crianças estejam no espaço de proteção e de segurança. A outra proposta é a ampliação de centro-dia para idosos, né, que são as conhecidas creches para idosos. Então, hoje nós só temos um equipamento como esse, que fica na Ponte Rasa, que só oferta 30 vagas. Então, nem todos os territórios têm. Parece até luxo que a gente tem em Ermelino, mas considerando que há muitas famílias que já não conseguem garantir, né, o cuidado e a proteção dos idosos, é um equipamento bem importante. A terceira proposta, aqui é mais no âmbito municipal, mas é pensar a criação de um programa habitacional para mulheres vítimas de violência, né? Considerando que a gente tem, bom, todo mundo está assistindo, né? A gente tem aí índices de feminicídio, né? Uma mulher morre a cada 25 horas na cidade de São Paulo. E a gente tem que considerar que o fator de dependência financeira, dependência emocional e as vulnerabilidades, a falta de rede de apoio e muitas vezes a dificuldade para registro de BO, de medida protetiva, né, faz com que essas mulheres se mantenham nessas relações e tenham suas vidas ceifadas. Então, a ideia é que se tenha um programa e que aí atenda aos 96 distritos, não só o território de Ermelino, mas ainda que seja uma proposta coletiva aqui para o orçamento do território, isso é um problema da cidade de São Paulo e a gente precisa enxergar isso como um todo, né? E a última proposta é para a pasta de Direitos Humanos e Cidadania, que é, não sei se vocês sabem, mas ao final da Avenida Boturuçu tem uma praça chamada Teresa de Benguela. Eu desconhecia, né? Tomei conhecimento há pouco tempo. Teresa de Benguela foi uma mulher da luta abolicionista, né? Que, assim como Zumbi e tantas outras lideranças, lutaram bravamente pelo fim do processo da escravidão. E é uma praça que agora, né, teve aí o subprefeito Alex teve o cuidado de pensar a revitalização, mas a gente queria poder aproveitar a praça e pensar a colocação de um busto, entendendo que a gente precisa, enquanto sociedade, criar memória e fazer desses locais, né, espaços de ocupação, onde as crianças das escolas, né, crianças dos CCAs, a população possa chegar a acessar, entendendo que há figuras como essas que precisam ser homenageadas e não só essas figuras que a gente vê nos bustos por aí, que são pessoas que destruíram com a nossa história, né? Então, são essas as 4 propostas que eu tirei com um grupo ali de trabalhadores, companheiros da saúde. Obrigada. Nossa, é difícil falar tudo isso em 3 minutos. Agora a senhora Aline Lima. E depois, eu acho que é Luísa Aquino. Boa noite a todos. Meu nome é Aline, tenho 36 anos, sou moradora aqui de Ermelino e empreendedora também. Quero agradecer ao Alex, o prefeito, pela oportunidade. O nosso projeto hoje é um centro ali entre a Paranaguá, né, e o Menegolo. Ali a gente tem um mercadão, né, comercial ali. Ali a gente está implantando, colocando todos os empreendedores ali com seus trabalhos, a valorização, que a gente já vem lutando por isso há muito tempo aqui no Ermelino, a valorização do empreendedorismo,
né, de todo esse pessoal que tem aí os seus projetos manuais e artísticos, que não tem um local fixo, né? A gente tem itinerante, sim, um grande apoio, só que não tem identidade. Ermelino não tem um lugar, um polo fixo. Então, a gente gostaria que fosse nesse lugar ou na Ponte Rasa, ali que são 2 polos, né, importantíssimos aqui do nosso bairro. E, nesses 2 polos, tendo o empreendedorismo, com certeza, a revitalização do comércio, de todos os empreendedores, vai estar sendo ativa, e assim a gente vai conseguir ter o reconhecimento, a valorização dessas pessoas. É o dependente químico que está chegando, que está saindo da clínica de reabilitação, tem o seu trabalho, tem o seu talento, ele não tem aonde ir, ele não tem um lugar específico, ele fica por aí andarilho e acaba voltando de novo para do lugar de onde ele foi reabilitado pelos nossos próprios projetos. É aquela mãe, aquela dona de casa que quer ajudar na renda do seu marido, tem um talento e ela não tem onde expor isso. Então, a gente já vem lutando por isso há um grande tempo. Então, a gente precisa, urgentemente, de um lugar específico, com identidade, para os nossos empreendedores aqui do nosso bairro. Então, esse é o nosso projeto, é isso que a gente vem pedir, suplicar, e há muito tempo a gente já vem lutando por isso. Então, a gente gostaria de atenção para a gente ter ali um mínimo de dignidade, que são os nossos empreendedores aqui da região. É só isso. Obrigada. A senhora Aquino? Depois é a senhora Albertina Souza. Boa noite a todos, a todas. Eu me chamo Cal Aquino e sou morador do território aí há muitos anos. Bom, dentre todas as sugestões que a gente tem, porque a gente tem bastante, né? A gente tem muita coisa para fazer aqui na nossa região, tem um problema que a gente tem um pouquinho grave ali na região da Vila Dani, ali. Né? Nós temos um problema grave, por quê? Porque asfaltaram a rua Agnello Rodrigues e antes era uma rua de paralelepípedo. O paralelepípedo ele causava, assim, quando a água descia, ele dava um pouco de obstruída e suavizava um pouco o escoamento da água. Aí, de repente, a rua foi asfaltada, né? E isso trouxe um problema gravíssimo para lá. Por quê? Porque a água começou a descer com muita velocidade, com muita força. O que nós precisamos lá? Nós precisamos poder fazer um reajuste ali na questão da galeria, porque não absorve mesmo. É muita água descendo em muita velocidade e aí não comporta. Então, nós precisávamos fazer uma reestruturação da questão da galeria, da rede de esgoto do local, porque ali atinge muita gente. Temos um problema também no mesmo espaço, que foi a retirada, e aí eu não sei qual foi o estudo que foi feito, a retirada de alguns contêineres ali, onde o pessoal da comunidade depositava o lixo, né? Nós temos um povo ali que deposita o lixo na Cândido de Abreu, e ali fica superlotado, e tínhamos um pessoal que colocava o lixo ali no Povão Colorado, ali na esquina, né? Porque tinha um container ali. Aquilo foi retirado, e após ser retirado, os moradores começaram a colocar o lixo exatamente no canto, no começo da rua, no alto da rua, né? Onde deveria estar os contêineres de lixo. Com a chuva, aquele lixo ele desce todo para a rua, né? Ele desce exatamente a rua que foi asfaltada e enche a porta dos moradores da rua. Então, nós precisávamos dar atenção para aquilo. Aquilo parece que é só na chuva, mas o tamanho do transtorno que ele causa para a comunidade é absurda. Então, nós precisávamos de um pouco de atenção para aquilo. Obrigado, gente. Agora a senhora Albertina e depois o senhor Valdemiro. Boa noite a todos e a todas.
Em nome do subprefeito Alex Ferreira, eu agradeço a oportunidade desse momento e obrigado por essa audiência pública. Esperamos todos aqui, né, pessoal, sermos atendidos em alguma proposta, não é? É ou não, gente? É. Tá bom, então. Então, eu quero também agradecer aqui os meus colegas que estão aqui, o Jesus Francisco, o Christian, a Célia Regina, Francisco de Assis, a Eliette, a nossa coordenadora de saúde, e eu, Albertina, que vos falo. Então, nós trouxemos hoje apenas 3 propostas, porque nós nos reunimos agora para fazer rapidamente, tá? Então, uma é a reforma e ampliação da AMA UBS Jardim Três Marias. Nós precisamos de lá uma unidade, urgência e emergência, 24 horas. E a outra, um minutinho, é da UPA, UPA 3, é a construção de um anexo para aplicação de medicação e adequação da farmácia. A última é a implementação de estratégia saúde da família na UBS Carlos Muniz. E lá também nós precisamos de adequação de espaços. Então, essas são as nossas propostas que nós pensamos agora. Temos mais outras que nós vamos colocar no aplicativo, tá bem? E esperamos ter alguma atendida. Agora é o senhor Valdemiro e depois Luciel Ferreira. Boa noite, pessoal. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar defendendo uma proposta que foi elaborada por um coletivo de cultura que existe aqui em Ermelino, na pessoa do coordenador de cultura, o Rubens, que é amigo meu e é um morador do bairro, e é uma pessoa, portanto, que se compadece dos problemas e conhece bem também essa deficiência que nós vamos falar aqui agora. Ermelino Matarazzo é um bairro muito conhecido por muita coisa. Culturalmente, ele tem uma expressão forte. Eu vivi muito os momentos áureos. Hoje eu sei que existe muita dificuldade, mas não é só Ermelino. A cultura, no geral, ela está passando uma dificuldade. Está perdendo a identidade que tinha antes de levar conhecimento, entretenimento de qualidade e todas essas coisas que a cultura trouxe para nós e nos formou, nos fez ser o que nós somos hoje. E nós não podemos desistir, né? Então, Ermelino Matarazzo é um bairro que já festeja, que faz um evento que há mais de 60 anos é organizado, todos os anos. Já foi, por um período, um evento importante para manifestação pública, para apresentar, não se tinha uma audiência como essa, por exemplo, infelizmente, naquela época. Então, aproveitava-se os momentos em que se concentrava a comunidade e lá apresentava-se propostas. As estações de trens todas foram reformuladas na Zona Leste inteira, num pedido formal em cima do palco do Ermelino, na presença de mais de 30 mil pessoas, com o nosso representante à época, o governador. E ele não teve como falar não para a comunidade. Essa audiência é uma coisa muito nobre. Eu estou muito feliz com as propostas que eu ouvi aqui, aquela moça que saiu, que abordou um tema que é um tema comum no Brasil, e ela, olha, tem que ter uma proposta para moradia para as mulheres. Eu não posso terminar minha fala sem dizer que eu corroboro da fala dela. Acho que aquela proposta é uma proposta majoritária e que apareceu aqui, ó, nessa audiência. Então, já é uma coisa nobre. Agora, essa plenária para Ermelino Matarazzo, para a cultura, que eu defendo, seria fazer um boulevard no centro do Ermelino para eventos. Porque gasta muito dinheiro da prefeitura todos os anos com a EMB, a ILOCA e infraestruturas mínimas que já poderiam existir no local. E impactaria muito menos e incomodaria muito menos a região, porque é um evento grande, atenderia à necessidade do coletivo de cultura, daria para nós infraestruturas para trabalhar uma cultura de melhor qualidade e um evento de qualidade, seguro e que manda a mensagem correta, que é o que os seus organizadores todos os anos tentam e não conseguem. Então, eu queria parabenizar a cultura, essa nova gestão da cultura de Ermelino, que tem se reunido, tem se organizado e tem permitido que nós formulássemos uma proposta igual essa. Essa proposta, ela existe fisicamente, materialmente. Eu só estou mencionando aqui e ela está à disposição, viu, prefeito, para qualquer situação. Mas eu quero dizer que a proposta que antecedeu a mim, daquela mulher que saiu, eu acho que é uma proposta muito mais importante para o momento. Obrigado. Uma boa noite a todos.
Agora é o senhor Luciel Ferreira e depois Eloy Estela. Boa noite. Meu nome é Luciel Ferreira. Só não sou parente do subprefeito, mas o sobrenome é o mesmo. Ferreira da Silva ainda, viu? Em nome do subprefeito, quero aqui parabenizar toda a sua equipe que estão aqui presentes, todos os moradores de Ermelino, que são lutadores do bairro, que procuram defender alguma causa que venha beneficiar a nossa população de Ermelino e Ponte Rasa, isso é muito importante. Eu quero aqui defender uma proposta que a gente colocou em coletividade com os colegas, que todo mundo conhece o Queralux, né? Jardim Queralux. E sabemos da necessidade de acessibilidade daquele local, que é bem difícil. Hoje, para entrar dentro do bairro, precisa ir lá no Parque Ecológico, e é um acesso muito dificultoso. Então, eu sei que se fosse usar o nosso orçamento dos 10 milhões, não daria para fazer. Eu sei que é uma obra muito cara. Mas vamos futucar um pouquinho a CIUB, a prefeitura, ver que desses 135 bilhões que tem aí, dá para sair alguma coisa para a gente ajudar a população local e as pessoas que de fora, que são comerciantes, a segurança, os vendedores, não sei, as pessoas que vão chegar naquele local, ter um acesso mais acessível para todos, na verdade, né? Não só para os moradores, mas para as pessoas de fora que possam ir naquele lugar. Beleza? Obrigado. Agora, Eloy Estela. E, por último, logo depois é o último, né, inscrito para fala, o senhor Zildo. Boa noite a todas e a todos. Eloy Estrela. O que eu venho comunicar e também passar o anseio de todos os artistas, músicos, intérpretes, poetas, poetisas, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, que é uma casa de cultura de verdade para Ermelino Matarazzo. Por que a gente fala disso? Porque nós temos lugar para pôr, para fazer. O desejo da população é importante. Nós somos a sociedade civil organizada, porque é por isso que estamos aqui. Todos somos sociedade civil em primeiro lugar. Todos. Inclusive o subprefeito. Ele é subprefeito, ele é sociedade civil. Então ele também quer. Porque nós temos uma demanda muito grande. E nós não temos uma casa de cultura para atender a nossa demanda de cultura. Nós temos um céu que tem uma biblioteca. Esta biblioteca, ela passa 3.500 pessoas dia. Por quê? Porque é o céu, né? É a educação junto. O que é que a gente pode fazer para melhorar isso? Porque nós temos uma outra biblioteca pública aberta, que está na rua Sampei-Sato. Só que essa biblioteca, mês, eu acho que 20 pessoas passam lá. Isso é porque eu vou e procuro estar observando, participando, conversando com os nossos iguais. Então, a nossa proposta, a proposta do coletivo, inclusive CPM, que é importante, que é um CPM ativo, que representa a sociedade civil de Ermelino, Matarazzo, Ponte Rasa, que são os nossos 2 distritos, né? Então, o que a gente propõe? Que aquela biblioteca da Sampei-Sato, que tem frente com a Sampei-Sato, fundo com a outra rua, que é a rua onde tem o Nagumo, ali pertence também ao terreno da mesma biblioteca. Isso nós já passamos para o secretário de Cultura, Totó Parente, mandando para ele, inclusive, proposta, porque nós queremos que aconteça. E aí o que é que nós vamos fazer? Pega-se aquela biblioteca que passa 20 e a gente leva para o equipamento de cultura, porque mesmo no céu ela pertence à cultura. Então a gente leva aquela biblioteca da Sampei-Sato para a biblioteca do céu. E mês ela vai poder atender 150 mil pessoas, entre criança e adolescente, porque também tem adulto que pertence lá e que vai lá fazer zumba, fazer toda natação,
fazer pilates. Então, nós vamos atender a todos e nós vamos poder ter rap, funk, jazz, blues, nós vamos poder ter orquestra sinfônica, porque são músicas populares. Jazz e blues são canções nagô. O que é nagô, que a gente fala nagô? É música que surgiu lá atrás com a população preta, parda, e que ela não é difundida no dia a dia nos grandes centros pelas mesmas pessoas pardas, pretas e assim por diante, a não ser quando vai lá a orquestra de Heliópolis só para servir de... Olha que lindo, nós não queremos isso. Eu venho em nome da cultura de Hermelino Matarazzo, Ponte Rasa e adjacência. Então, essa é a proposta do CPM de Hermelino Matarazzo também, que é participativo e que todo mundo conhece, há antes e depois. Então, essa é a proposta de toda a sociedade civil e de lideranças de dentro e de fora do nosso território. Obrigado, hein? Agora o senhor Zildo. O senhor Zildo é o último inscrito para a fala. Primeiramente... Aqui? Primeiramente, boa noite, né? Meu nome é Zildo, eu não poderia abdicar de falar aqui, de participar desse debate, e eu quero ter uma visão mais macro, né? Porque eu estive aqui no plano de drenagem e eu vi um cidadão comentando sobre o efeito dominó, porque quando você faz a parte de drenagem, eu lembro muito bem que eu moro ali perto da Guianás. O Alex sabe onde que é a região que eu moro ali, Luiz Mateus. E o que acontece? Antigamente você via as máquinas draga limpando o rio, fazendo o desassoreamento do rio, correto? E o que acontece? Ficava meses, até meses chegava. E o que acontece? De lá para cá a gente não tem visto isso. Apesar que eu sempre falo que tudo está conectado. E o que acontece? Os efeitos vêm caindo. Se a superprefeitura X, Y, e agora, por último aqui, Hermelino, não faz o seu trabalho, certamente vai ter uma consequência. E outra coisa, o plano diretor, que ele fez? Ele incentivou o adensamento nos eixos, né? Nos eixos ali, devido à parte da infraestrutura de transporte. Mas acontece que tem muitas regiões, principalmente onde eu moro, o que acontece? Você tem pinguela. Você vai ali para a estrada de Itaquera-Goianás com a Gianete, o Alex sabe onde que eu estou falando, no Pinheiro, ali você tem uma pinguela ainda. Então, quer dizer, a infraestrutura não aumenta o diâmetro. Então, falta um planejamento na parte da gestão pública. Será que... Eu não sou contra quem quer ganhar dinheiro. Você está jogando mais investimento prédio, empreendimento ali. O que acontece? Você aumenta a vazão da água, metros cúbicos, né? Que nem o rapaz acabou de falar aqui, o Agnello. Então, você tem o quê? Mais adensamento de gente por metro quadrado. Então, tudo isso aí você tem um efeito. E tem que ser planejado na ponta do lápis. Então, eu acho que falta, no meu ver, uma comunicação, uma integração entre os prefeitos, para que possa estar comunicando. Eu lembro do Dória, na época do Dória, então, apesar que eu não votei nele, mas ele fez o CPD conversar. As equipes não se conversavam dentro da subprefeitura, certo? E naquela época, nós tínhamos um subprefeito chamado Rosalvo, ele mandava as fotos da limpeza do rio, limpando o desassoreamento, e ali tudo filmado, tudo fotografado. Então, eu acho que esses bons costumes a gente tem que recuperar. Então, fica aí a minha sugestão para que nós desse uma olhada para trás no retrovisor. Isso é para a parte de CIURB, a parte de engenharia. Era só isso. Muito obrigado. E outra coisa, meus parabéns que o CPM aqui do Hermelino, eles estão andando em harmonia e melodia. Isso é importante. Obrigado. Pessoal, nós encerramos a lista de inscritos para fala. Antes de encerrar a audiência, eu vou passar a palavra para o senhor subprefeito, tá? Pessoal, eu queria agradecer aqui a presença da Eliette, a nossa supervisora de saúde aqui do território.
Obrigado, Liette. Obrigado aos trabalhadores da saúde que participaram. Queria que os outros setores também da municipalidade estivessem aqui presentes como vocês estão. Pessoal do CPM, verdade mesmo, vocês estão afinadinhos, isso é bonito. Quem ganha é o povo, é o bairro, né? E nós temos um CPM bem heterogêneo, né? A gente aqui não vê partido, não vê ideologia, a gente aqui caminha num caminho só para frente, né? Então, isso que é importante. A subprefeitura também, a gente adotou essa postura de não olhar para o lado A ou lado B. Então, acho que essa é a postura que nós, enquanto servidores do povo, devemos ter. Toda a equipe da subprefeitura aqui presente, obrigado por vocês estarem aqui até esse horário. Eu tenho certeza que vocês estariam o tempo que fosse necessário a mais também. Obrigado. Todos presentes, todas as propostas que foram colocadas aqui, muito obrigado a todos que colocaram as propostas. Queria só fazer um rápido, antes de tirar a foto, né, para nós encerrar, e pegar a janta ainda, né, e assistir a novela, que dá para pegar um pedacinho ainda. O Ricardo falou do carro abandonado. Ricardo, eu gostaria que, quando você... Essas questões de zeladoria, que a audiência aqui hoje é para trazer as propostas, mas é válido a gente aproveitar a oportunidade, né, Ricardo? Que você coloque, mande para a gente o protocolo do 156, que a gente está dando uma atenção legal nessa questão dos carros abandonados. E o seu Aquino também, que trouxe aqui uma questão de zeladoria. Eu gostaria... O seu Aquino ainda está por aí ou não? Já foi. Seu Aquino. Ô, André, você pode receber ele amanhã na subprefeitura? Às 14, pode ser, seu Aquino? Pode ser, às 14? O André é coordenador de obras, ele é responsável pelo setor. E ele, inclusive, ele já foi lá recentemente, ele sabe do problema que está acontecendo lá. E o senhor esteja lá amanhã às 14 para conversar com ele, tá bom? E o seu Isildo, o senhor conhece bastante lá em Guaianazes, eu também conheço bastante lá. Cadê o seu Isildo? Aqui, seu Isildo, em Ermelino, a nossa supervisora de limpeza pública está aqui. Dá uma levantadinha, Isaura. Essa mulher é incansável. A gente tem um contrato de limpeza de córrego aqui, manual e mecanizado. E, graças a Deus, a nossa equipe trabalha bastante. A gente tem conseguido limpar 3 vezes por ano os mesmos pontos aqui. O nosso contrato está redondinho, está bem legal. Tinha outras pessoas que tinham as mesmas dúvidas. A gente foi lá, vestiu uma roupa lá para entrar dentro do córrego. E o senhor também está convidado na próxima inspeção. Quiser ver a limpeza dos nossos córregos aqui também, está convidado. Com certeza, parabéns. Tem que olhar mesmo, tem que fiscalizar. O melhor fiscal que tem é o povo. Tem que nos fiscalizar mesmo. Obrigado a todos. Uma boa noite. E parabéns mais uma vez por essa audiência pública. Pessoal, agradecer novamente, né, a participação de todos. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo, podem encaminhar por um e-mail para a gente, orçamento@prefeitura.sp.gov.br. Dúvidas sobre o processo, podem encaminhar lá, a gente responde vocês. E é isso, muito obrigada pela participação. E só mais um lembrete sobre as propostas. As reuniões do Conselho Participativo às terças-feiras de cada mês, na subprefeitura, às 19 horas. É isso? Se vocês quiserem, o Conselho Participativo está à disposição. Quase todo mundo do Conselho está aqui presente. Quem tiver dúvida das propostas, está convidado a ir na reunião do Conselho Participativo para debater e conversar com eles sobre as propostas.